boa noite a todos, né? Sejam muito bem-vindos a esse curso online, né? Fellini e o Maestro. Né? Isso faz parte nesse momento de quarentena, de isolamento, que o CCBB não pode chegar, né? A gente não pode fazer encontros presenciais. A gente, né, criou o projeto CCBB em Casa, onde a gente leva conteúdos, né, para a casa de vocês. Então, por meio do nosso site, né, bb.com.br/cultura, né, vocês podem acessar catálogos, vocês podem acessar vídeos, o tour virtual, a exposição Egito, está disponível também, né? O catálogo do Fellini, inclusive, já está disponível, né, no nosso site, né? E cursos como esse. Né? Aproveito também para lembrar, né, que o nosso edital de patrocínios está aberto, né, até para inscrições até o dia 5 de junho, né, para quem tiver projetos, o edital de patrocínios para a programação de 2021-2022. Ok? Então é isso, assim, o recado, sejam muito bem-vindos, aproveitem, o curso tem mais 2 dias, né, ainda tem amanhã e quarta, né, o curso continua mais 2 dias, e é isso, aproveitem, eu passo a palavra agora para o Felipe. Fábio. Felipe Fortano. Felipe, a palavra está com você. Bom curso para todos. Obrigado aí, Cláudio. Obrigado, pessoal aqui da Mostra, pelo convite. Vocês todos que estão aqui presentes. Estou vendo aqui, a sala está lotada, né? Então, muito obrigado para todo mundo. Esse curso originalmente ia ser dado aqui no CCBB de São Paulo e o CCBB interrompeu as atividades logo junto, né? Do curso a começar. Então, prazer em estar conseguindo fazer ele aqui agora com vocês. Então, só explicando um pouco aqui como que a gente vai fazer o curso, é o seguinte, nós temos 3 dias, o meu objetivo é tentar tirar um pouco o Fellini desse pedestal que a gente geralmente coloca, o Fellini, o mito, e tentar pensar ele de uma maneira mais inserida no cinema italiano e na sociedade italiana do período. Então, o curso ele vai seguir a obra do Fellini razoavelmente de forma cronológica, com alguns cortes ocasionais, quando me parece mais útil aproximar os filmes, né? Mas então, a minha ideia é que a aula de hoje majoritariamente concentre nos anos 40 e 50, a de amanhã nos anos 60 e a da quarta-feira nos anos 70 e 80. Né? Então, a gente vai mais ou menos fazer essa estrutura. Peraí, gente, eu estou tentando aqui mexer. Espera aí. Só. Estou me habituando aqui, gente, desculpem. Então, a estrutura ela vai ser essa ao longo dos 3 dias, né? Então, vamos começar agora, então, assim, essa primeira aula a gente vai começar meio que fazendo uma geral sobre a obra do Fellini. A gente vai começar pegando o período anterior a ele começar a dirigir, né? Aqui nos anos 40. Então, só para passar um pouco em termos de informação biográfica, né? O Fellini nasceu em Rimini, como vocês estão vendo aqui na apresentação de slide, né? Que é a capital do estado de Emília-Romagnano, e é uma região litorânea onde tem o porto e tem a praia. Assim, ela é conhecida na Itália, sobretudo, como uma estação turística. E o Fellini vai viver lá até seus 20 e poucos anos. O Rimini vai ser também o cenário tanto dos Boas-Vidas como do Amarcord, e vai marcar muito a vida do Fellini. Então, acho importante destacar isso. Como eu deixei aqui mostrado, Rimini tem uma população de cerca de 60 mil habitantes nessa época, nos anos 30. Hoje em dia, eu acho que é cerca de 150 mil, se eu não me engano. E é uma cidade, vou tocar um pouco mais nessa chave, bastante provinciana. Além disso, eu queria destacar 2 coisas sobre a formação do Fellini, né?
Uma é a importância que ele dá para a formação da imaginação dele, a experiência do circo. Ele considera que o circo foi muito importante para a maneira como ele se formou, né? Como a ideia de imaginação dele vai ganhando corpo. Inclusive, bem mais tarde, né, o Fellini vai fazer que eu acho que é um dos filmes menos vistos, mas eu acho mais interessantes dele, que é Os Palhaços, em 1970, que foi feito para televisão. A gente vai falar mais dos Palhaços na quarta-feira. E a outra coisa, destacar agora da formação do Fellini nesse período, é justamente que ele começa a carreira dele trabalhando com caricatura e retrato em Rimini, antes de se mudar para Roma. E isso da caricatura e do retrato vai acompanhar ele ao longo da carreira. Assim, as caricaturas do Fellini são muito famosas, né? Você sempre marca ele muito. Eu quero aproveitar, a gente está falando de Rimini, eu vou ler aqui um parágrafo do texto, de um dos textos do Fellini que estão no catálogo. Eu acho que passa um pouco a ideia da relação que ele vai ter com Rimini, com esse lugar que ao mesmo tempo formou ele, é muito provinciano, vai ter sempre aquela relação um pouco de amor e ódio. Eu vou achar aqui para vocês aqui. No entanto, há um fato evidente. Não regresso com prazer a Rimini. Tenho de dizê-lo. É como uma paralisia. Minha família ainda mora ali, minha mãe, minha irmã. Tenho medo de certos sentimentos. O retorno me parece, antes de tudo, uma complacente e masoquista insistência da memória. Algo teatral, literário. Claro que esse pode ser um seu encanto. Um encanto turvo, sonolento. Mas não consigo considerar Rimini como um fato objetivo, antes apenas uma dimensão da memória. Na verdade, quando estou em Rimini, sou agredido por fantasmas já arquivados. Isso faz parte de um texto chamado Minha Rimini, do Fellini, que está no catálogo. Que, como o Cláudio disse, o catálogo está disponível no site do CCBB. Assim, é claro, o Fellini, como ele gosta de dizer, ele é um grande mentiroso, faz muito drama. Então, aqui está um pouco fazendo... introduzindo esse artigo dele sobre Rimini, fazendo um pouco de excesso de drama. O artigo em si é mais variado no seu tom, né? Mas eu acho que exprime um pouco dessas certas dificuldades que ele vai ter com a própria formação dele ao longo dos anos. O Fellini ele emigra para Roma em 1938, 1939, com a ideia de fazer a vida dele lá, e justamente por toda essa habilidade dele de caricaturista, ele vai conseguir emprego na revista Marco Aurélio, que é a única revista de humor da Itália fascista. Quando o Mussolini sobe ao poder, uma das coisas que ele faz, como a gente bem sabe, o humor sempre é um inimigo do poder, né? Ele vai ter fechado todas as revistas de humor. Aí, pouco depois disso, a Marco Aurélio vai ser fundada e vai ser tolerada, fazendo aquele esforço de procurar um equilíbrio, né, entre que pode ou não pode ofender. A Marco Aurélio vai ser uma revista que vai continuar em atividade até o final dos anos 50. E o Fellini começa a colaborar com caricaturas, e logo depois disso ele já sobe ao conselho editorial, onde ele vai permanecer entre 1939 e 1942. E uma das coisas que é realmente muito importante desse período dele, na Marco Aurélio, é justamente que muitas figuras do cinema vão colaborar com a Marco Aurélio nesse período, como o Cesare Zavattini e o Ettore Scola. Inclusive, assim, o Ettore Scola, ele, no final da vida dele, grande cineasta italiano também, muito amigo do Fellini, no final da vida do Ettore Scola, ele dirigiu um filme, um documentário sobre a amizade dele com o Fellini, chamado Quão Estranho Se Chamar Federico, inclusive entrou em cartaz aqui nos cinemas brasileiros, uns 10 anos atrás. E para quem tem interesse sobre esse período da vida do Fellini, o Scola aborda um pouco, né, esse primeiro momento, essa primeira amizade do Fellini com o Scola. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar bem. Eu vou passar, antes de começar a falar do cinema italiano, eu vou tentar passar para vocês um trecho aqui dos Boas-Vidas, onde eu acho que lida bastante com essa ideia de Rimini e como que Rimini entra nessa formação
do Fellini. Só falar uma coisa para vocês, pessoal, só para dar um pouco de instrução para vocês. Assim, eu às vezes falo muito rápido. Se vocês tiverem com alguma dificuldade de me entender, por favor, vocês podem falar aqui no chat com o pessoal aqui da produção. Gente, estou tentando aqui passar o trecho do filme, então tem algumas dificuldades técnicas. Espera aí. Vou localizar só. Il genere e volentieri. All'osteria numero 20, E adesso che altro potremo fare? Anche questa giornata è finita e non ci resta che tornare a casa come tutte le sere. Alberto vive con la mamma e la sorella e lui sa che la mamma non va a letto se prima non è tornato. Ecco Alberto. Riccardo, come ogni sera, si accorge di ingrassare. E Leopoldo, dopo aver consumato la cena che le zie gli lasciano nella stanza, si prepara a lavorare alla sua nuova commedia. Ha messo il suo disco preferito, Vola nella notte, e siede al suo tavolo. Svita la stilografica, disegna un triangolino e insegue sul soffitto i suoi personaggi. E la servietta degli inquilini accanto. Ciao Caterina, come stai? Male con questo freddo. Sì, sto lavorando. È bella come te. Sì, è bugiardo. Perché sono sempre con questa canzone? Mentira, sai. Per le strade deserte, come tutte le sere, rimane soltanto Moraldo. Sei davvero pazzesco. Só aqui esse pedaço do filme, só Ciao. Ciao. Ma dove vai a questo? para vocês verem um pouco. Isso aqui Os Boas-Vidas, é o filme do Fellini sobre a juventude dele em Rimini, um filme semi-autobiográfico. E essa cena eu acho que descreve bem como era a vida em Rimini e como o jovem, a relação com a família, o tipo de cotidiano que ele tem. Eu acho que é bom para ter uma ideia de como que era esse universo que formou ele. Então, passando agora um pouco já dessa introdução, para passar já especificamente, a entrada do Fellini no cinema italiano ele se deu por um motivo bem prático. A Segunda Guerra Mundial estava estourando e trabalhar na indústria de cinema era uma forma de você conseguir evitar
como a gente fala assim, era uma forma de você conseguir evitar você ser puxado para uma forma de você conseguir evitar ser puxado para o exército, né? Então, muita gente nesse momento estava muito preocupado em pular fora, em estar conseguindo trabalhar com cinema para não ser chamado para a guerra e não ter que contribuir diretamente no campo de batalha, né? Então, quando o Fellini entra na indústria em 1952, ele usa os contatos que ele tinha estabelecido com a Marco Aurélio como um método de escapar do alistamento militar. Inicialmente, o cinema era considerado uma indústria essencial para a moral da população, então você está trabalhando no cinema significava que você não precisava ir para o fronte de batalha. Ele não foi o único, por exemplo, o Rossellini, que já estava envolvido com a indústria, ficou desesperado encaixando um projeto no outro, porque não queria correr nenhum risco de estar desempregado e ser mandado para o campo de batalha. Isso meio que quase todas as figuras do cinema italiano da época tiveram essa mesma preocupação. Esse momento do começo dos anos 40, final dos anos 30, começo dos anos 40, é um momento de florescimento da indústria do cinema italiano, justamente porque o governo fascista ele investe muito pesadamente, o governo do Mussolini, no cinema, por um motivo bem específico. Um dos filhos do Mussolini, o Vittorio, era um cinéfilo fanático e convenceu o pai de que o cinema era uma indústria essencial. Então, assim, é um pouco mais ou menos se aqui no Brasil, hoje em dia, o Eduardo Bolsonaro fosse fanático do cinema, em vez de tentar entrar no cargo lá de embaixador dos Estados Unidos, falasse, pai, eu quero ser presidente da Ancine, e eu acho que é importante a Ancine ter um grande orçamento. Meio que isso aconteceu na época, o Vittorio Mussolini convenceu o Benito de que o cinema era vital e de que era muito importante o Benito investir pesadamente no cinema. Então, nesse período do fim dos anos 30, começo dos anos 40, até o momento de a guerra se tornar a coisa mais insustentável, lá para finais de 43, a indústria do cinema italiano tem um momento muito forte. Para vocês terem uma ideia, a Cinecittà é construída pelos fascistas nesse período, o grande estúdio, inclusive sobre o qual a carreira do Fellini se mistura. O Festival de Cinema de Veneza, famoso até hoje, foi estabelecido no final dos anos 30 pelos Mussolinis. Vittorio foi o fundador do festival, novamente porque queriam transformar Veneza num palco para todo o cinema mundial, o cinema todo vai vir aqui para a Itália. Então, assim, você tem todo esse momento, inclusive, assim, figuras de fora do cinema italiano, por exemplo, Jean Renoir, que tinha todo envolvimento com o Partido Comunista Francês, e mais, em 1940 ele chegou aí para a Itália e chegou a começar a pré-produção de uma adaptação de Tosca, inclusive que ele acabou só não dirigindo para o Vittorio Mussolini, porque a França e a Itália declararam guerra uma outra e não pôde ficar na Itália, teve que voltar correndo para a França. Inclusive, isso foi realizado por um outro diretor depois, mas assim, já tem uma figura como Jean Renoir, que tinha uma ligação com o Partido Comunista, Frente Popular, chegou a cogitar a ideia de trabalhar para a indústria do cinema italiano, porque a indústria do cinema italiano estava passando por esse momento de florescimento muito forte. Então, é nesse contexto específico que o Rossellini vai começar que o Fellini vai começar a trabalhar. E outras figuras do cinema italiano, o Rossellini, o Visconti, estavam todos já envolvidos com essa mesma indústria. Então, ele vai usar os contatos que ele tem ali em 42 e vai conseguir começar a trabalhar como roteirista até aproximadamente o sucesso dos Boas-Vidas de 53, durante cerca de uma década. O Rossellini vai ser conhecido na Itália essencialmente como roteirista e mesmo quando ele dirige os primeiros 2 longas dele, ele ainda é visto muito mais como roteirista do que como diretor, né? Eu vou aproveitando aqui mostrando para você que são cartazes de alguns filmes que o Fellini escreveu nesse período, para vocês terem alguma ideia. Quase todos eles comédias. Inclusive, isso é uma coisa que eu acho interessante ter em mente, porque você fala, o cinema na Itália sob o governo fascista, e você imagina que era um cinema extremamente propagandístico, e não era, na verdade. Durante a guerra, se realizou alguns filmes de guerra para levantar a moral da população, de sacar os grandes heróis italianos, essas coisas, mas assim,
o grosso da produção italiana nesse período é, antes de mais nada, filmes escapistas mesmo. Inclusive, é até interessante porque você pode fazer um paralelo com o que os italianos, o que o Vittorio Mussolini estava fazendo na Itália nessa época, como coordenador dessa produção de cinema, com aquilo que o Ademar Gonzaga queria fazer aqui no Brasil na Cinédia. Porque assim, era uma ideia de mostrar a vida italiana das classes mais ricas, de uma forma bastante escapista, mas que vendesse uma imagem de uma Itália positiva, de grande progresso, né? Então, assim, era essa a imagem que você tentava se estabelecer nessa época, e são para esses filmes que especificamente o Rossellini, o Fellini, nossa gente, o Rossellini na cabeça, foi mal. O Fellini vai contribuir de forma bastante direta nesses primeiros anos da carreira dele como roteirista. Inclusive, só para vocês notarem, assim, 2 desses 3 filmes que eu destaquei aqui dos cartazes são protagonizados pela Anna Magnani e pelo Aldo Fabrizi, que fazem os papéis principais do Roma Cidade Aberta, para você ver como que as pessoas simplesmente pularam da produção de cinema sobre Mussolini para os filmes realizados logo depois da liberação, de forma bem natural, assim, né? Quase todo mundo fez isso, alguns com mais tranquilidade do que outros. Agora sim, o Roberto Rossellini, por exemplo, tentava fingir que ele não dirigiu um filme de guerra ali no meio durante o período da Segunda Guerra, porque achava que pegava mal dizer que ele fez filmes pró-tropas fascistas. Então ele meio que falou assim, não, fiz uns curtas no começo da carreira, e aí fiz o Rumo à Cidade Aberta. Tem uns filmes ali no meio, meio que perdidos, meio que era sempre aquela coisa que era muito complexa, mas de um modo geral quase todo mundo que trabalhou no neorrealismo já estava trabalhando na indústria nesse momento anterior. O Vittorio De Sica, por exemplo, diretor do Ladrão de Bicicletas, era um grande galã do cinema italiano dessa época. Inclusive, ele começa a dirigir ainda sobre os fascistas, o primeiro filme dele, que é um filme bem interessante, que As Crianças Estão Vendo, que é um filme sobre divórcio, mostrado do ponto de vista de um moleque acompanhando os pais se separando. Inclusive, é um filme que mostra bem essa ideia da elite italiana da época, com um olhar um pouco mais crítico do que a maior parte dos filmes do período mostravam. Isso tudo para a gente chegar no neorrealismo. Assim, é uma coisa que confunde muitas pessoas, porque a imagem que a gente tem do Fellini, qual que é? O Fellini é aquele cineasta fantasioso, muita imaginação, aquelas cenas espetaculares, e a imagem que a gente tem do neorrealismo é quase o oposto, né? Aquela coisa meio semi-documental, aquela Itália meio que destruída do pós-guerra. Então parece que são duas coisas que não combinam muito bem, mas o Fellini, ele começa a carreira dele diretamente ligado ao neorrealismo. Assim, o nome dele chama atenção pela primeira vez quando ele coescreve o Roma Cidade Aberta para o Roberto Rossellini. E durante boa parte da primeira, década da carreira do Fellini, ele vai ser considerado um dos cineastas, vamos dizer, da segunda geração neorrealista. O mesmo fenômeno que também vai acontecer, por exemplo, com Michelangelo Antonioni, que também não é um cineasta que as pessoas pensam a princípio como um cineasta neorrealista. Antonioni, assim como o Fellini, vai ter o seu maior apogeu de sucesso nos anos 60, mas vai começar a filmar no começo dos 50. Então, esses caras todos, eles são vistos nessa época, no começo da carreira dele, como cineastas ligados ao neorrealismo. Eu acho que eu preciso falar um pouco para vocês sobre isso, até para estabelecer um pouco as oposições posteriores que vão ser estabelecidas. Uma coisa que eu gosto sempre de dizer é que eu tenho um certo problema com o termo neorrealismo. Assim, eu acho que é um termo que é muito sobrecarregado, porque essa palavra realismo, ela traz para as pessoas uma certa ideia de um cinema documental, atores amadores. Isso não era necessariamente a verdade. Como eu falei, assim, no Roma Cidade Aberta, estão lá nos papéis principais a Anna Magnani e o Aldo Fabrizi, que eram duas das grandes vedetes do cinema italiano daquele período. E isso vai ser frequente nos filmes. Assim, os filmes tinham um texto bastante elaborado, geralmente bastante melodramático. Você vai ter filmes feitos com atores amadores
mas a maior parte dos filmes vão ter atores profissionais. O que você vai ter é isso de você estar numa Itália de um momento de uma reconstrução. Eu acho que assim, o grande mote do neorrealismo é as ficções que você pode fazer a partir dessa Itália em processo de se redescobrir depois de ser liberada no final da Segunda Guerra. Só uma coisa que eu acho bom de falar é a Itália, ela tem esse paradoxo muito particular de ser uma civilização milenar lá, a Grande Roma, tudo mais, chegaram a dominar boa parte da Europa e, ao mesmo tempo, ser um país muito novo, né? Assim, o herói da unificação da Itália é o Garibaldi, que tipo, é uma figura que tem importância aqui para nós no Brasil. Já no período que o Brasil é um país independente. Então, você vê que a formação da Itália tal como a gente conhece hoje, ela data de 3 pontos. Né? O Garibaldi, aí, no final da Primeira Guerra e novamente no final da Segunda Guerra. Então, assim, esse momento que nós estamos ali, quando os aliados liberam a Itália na Segunda Guerra, você ainda está no momento onde a Itália está se descobrindo como que ela é essa Itália moderna. Então, você tem todas essas tensões e tem muita necessidade de tentar reimaginar o que seria o país, esse novo país, Itália. E eu considero assim, o neorrealismo, antes de mais nada, ele é uma oportunidade para se pensar um pouco isso, né? Um desejo de criar uma nova ficção para um país em formação. Possa realmente dar conta dessa experiência do pós-guerra da Itália e tente ajudar a estabelecer essa nova identidade. Você tem isso da Itália ter sido um palco muito violento da guerra, né? A gente fala sempre ali quando está discutindo a Segunda Guerra, da Tríplice Aliança, mas a grande verdade você tinha os alemães e você tinha os japoneses. Os italianos eram meio que o detalhe ali. Os italianos, militarmente, mais deram dor de cabeça para os alemães do que outra coisa, porque a tentativa do Mussolini de mostrar que ele também podia ser um expansionista, conquistar ali o norte da África, foi um desastre, na verdade. Então, a grande experiência que os italianos têm da guerra foi ter sido palco de batalha durante um período muito longo e ter essa relação ambígua de que eles colaboravam de forma mais direta do que qualquer outro país com os alemães. Então, você tem todas essas tensões. Você fazia parte da aliança e você foi esse espaço onde você lutou a guerra durante muito tempo, o país inteiro estava em ruínas. Para vocês terem uma ideia de quão complexo era o processo de fazer cinema na Itália nesses anos ali do 1945, 1946, 1947. Em 1947, o Bill Wilder dirigiu uma comédia com a Jean Arthur e a Marlene Dietrich, passada na Itália, chamado A Mundana, e ele conta que ele fez toda a pré-produção do filme, estava tudo pronto para começar a rodar, e ele recebeu um aviso do general lá que cuidava da parte cultural da ocupação americana. Olha, você tem que esperar porque tem um filme policial que está sendo rodado aqui também, e nós não podemos permitir que 2 produções americanas sejam filmadas ao mesmo tempo. Assim, era tão complexo que até para os americanos tinha um certo limite de recursos. Então, o cinema italiano ele vai ser feito nesse momento, nessa condição meio do país em destroços, com falta de recursos, e que você precisava lutar para os filmes serem feitos. Isso também cria um outro efeito, que é você, na Itália, nessa época, você vai ter um processo de solidariedade muito grande. Esse período entre 1944 e 1948, aproximadamente, é um período onde os realizadores estão muito próximos, porque fazer cinema na Itália nesse momento é uma luta, e você vai ter essas relações estabelecidas e uma ideia realmente muito forte de que esses filmes que estão sendo feitos agora, eles estão relatando o que foi a nossa experiência de guerra, o que é a nossa experiência desse primeiro momento pós-guerra, onde a Itália, é bom lembrar, era um país ocupado. As tropas americanas estavam lá na Itália, e no fundo os americanos é quem estavam mandando ainda, né, um período até os italianos realmente conseguirem, vamos ter assim, serem uma república plena. Então, isso tudo estava em jogo nisso, e esse período que a gente pode chamar do período mais romântico do neorrealismo, ali, filmes feitos entre 44 e 48, são filmes muito marcados por essa ideia e esse sentimento conjunto
eles mesmo chamavam da nova solidariedade italiana. Então, assim, isso vai ser muito forte e, claro, depois isso vai se distorcer em várias carreiras individuais, em várias formas de você pensar essa ideia de neorrealismo e muitas brigas. Inclusive, sempre bom lembrar que não existia, propriamente dito, um grande manifesto neorrealista. Você vai ter algumas entrevistas que dizem que o próprio termo neorrealismo em si, ele começa a ser usado com mais frequência por volta de 48, ou seja, já saindo da fase romântica do movimento, é que os críticos cunham o termo neorrealismo. Você vai ter muitas disputas críticas sobre as várias visões, entre os italianos e os franceses, entre certos setores dos comunistas e os católicos. Você vai ter muitas brigas do que seria esse neorrealismo. E aí você vai ter a oposição entre o Rossellini e o De Sica sobre ideias diferentes do neorrealismo. Assim, as pessoas que realmente vão tentar articular mais ou menos de forma organizada alguma ideia do que seria as visões deles de cinema de forma mais direta é o próprio Rossellini. Em entrevistas, o Rossellini sempre muito alta promoção, mas ele tinha uma visão muito clara do que ele imaginava ser o cinema dele. E o Cesare Zavattini, que o grande roteirista, escreveu O Ladrão de Bicicletas, entre outros, que tem uma outra visão mais dramatúrgica do que seria esse neorrealismo. Então, assim, cada um de um lado vai puxar para o seu lado e tentar estabelecer um pouco o que seria essa escola, né? E é nesse momento onde o Fellini vai se formar e de fato, vai estabelecer o nome dele, né, como um roteirista de peso. Ele escreveu, como eu falei, o romance Cidade Aberta. O romance Cidade Aberta, inclusive, o roteiro foi indicado para o Oscar de melhor roteiro. Então, ele deu muita atenção nesse sentido também. A partir daí, isso vai deslanchar a carreira dele. Eu levantei aqui para vocês uma lista dos filmes com ligações com o neorrealismo que o Fellini escreveu. Assim, é uma relação de filmes de autor, né, vamos assim dizer, com os quais o Fellini esteve envolvido nesse período entre 1945 e 1952. São colaborações basicamente para 3 cineastas: o Roberto Rossellini, o Alberto Lattuada e o Pietro Germi. São cineastas com quem ele vai estabelecer uma relação mais forte. Ele vai ter escrito a maior parte dos filmes que esses realizadores fazem nesse período. Eu recomendaria, assim, todos esses filmes que eu estou aqui nessa lista, são 11 filmes, 4 do Rossellini, 4 do Germi e 3 do Lattuada, são todos filmes muito interessantes, que eu acho que, se vocês tiverem uma oportunidade, vale muito a pena tentarem ir atrás. Assim. Tirando os filmes do Rossellini, que são mais famosos, esses são filmes pouco vistos, né? Eu acho que são todos eles filmes bem dignos de nota. Por exemplo, ele vai fazer com o Pietro Germi 2 filmes policiais muito interessantes. O Em Nome da Lei, que é esse filme que está aqui nessa foto, que inclusive é um filme que vai lidar de forma muito direta com a corrupção na Itália, que é um filme sobre um procurador de justiça que vai para uma cidade de interior para limpar a cidade, né? Os italianos têm isso em comum com nós brasileiros, porque eles têm uma visão muito forte da sociedade deles como uma sociedade corrupta, e tem muito essa ideia do salvador da pátria, né? Que vai aparecer ali. É um filme bem interessante, que ele meio que é uma mistura, ele é quase meio um faroeste, meio um filme policial, né? Do homem que vai para a cidadezinha para tentar limpar ela dos maus elementos, né? Ele tem um outro filme policial desse mesmo período do Germi, também, O A Cidade Se Defende, que o Fellini escreveu. Também é muito interessante, que é quase um filme no ar, tem um assalto, depois ele se divide na história de cada um dos 4 assaltantes e como cada um deles vai tentar fugir. Então você tem essa mistura de mostrar como que as dificuldades que levaram aqueles assaltantes a irem para o mundo do crime e os esforços do Estado de parar eles. Então você faz as duas coisas. São filmes muito interessantes. Assim. Todos esses filmes, de uma forma ou de outra, lidam com essas questões da Itália nesse primeiro momento do pós-guerra e nesse primeiro esforço de reestruturação do país isolado, né?
Um pouco a exceção é justamente o Amor, que na verdade são dois curtas protagonizados pela Ana Magnani, que o Rossellini juntou de uma maneira picareta para lançar juntos. O Fellini escreve o segundo desses curtas, que é O Milagre. Vou até voltar aqui para trás para vocês. Essa foto que está aqui do lado, o Fellini tem uma participação no filme, é ele que está aqui nessa imagem. Ele aparece no filme. E eu acho que O Milagre, esse episódio do Amor, é entre todos os filmes que o Fellini escreveu para o Rossellini, aquele onde eu acho que a gente pode falar que o olhar do Fellini está de forma mais clara, presente e expresso. É o filme do Rossellini mais felliniano, podemos assim dizer. Assim, é um filme, inclusive, que colocou eles todos em muita encrenca na época, porque a Igreja Católica considerou o filme um filme profano e tentou proibir o filme. Teve várias tensões nessa época. E, assim, eu acho que tem muito do olhar do Fellini em si presente ali, ao contrário um pouco dos outros filmes por Rossellini, que são, eu acho, filmes onde o Fellini está mais executando aquilo que o Rossellini queria. Eu vou passar para vocês uma cena Sem Piedade, que é um dos filmes do Latuada que o Fellini escreveu. É um filme muito interessante. Eu acho que ajuda a passar para a gente um pouco como que como era esse trabalho que o Fellini estava fazendo nessa época de roteirista em si. Deixa eu mandar o share novamente. Passar aqui para vocês aqui uma cena. Esse é um filme muito curioso. É um filme sobre uma jovem que vai tentar localizar o irmão no período do pós-guerra. O irmão tinha se envolvido com crime organizado e ela acaba meio que entrando, né? O irmão tá morto e ela acaba sendo carregada para trabalhar como prostituta para os caras que empregavam o irmão dela, e ela tem uma relação com um soldado americano negro que ajuda a salvar ela. Então, assim, é um raro filme dessa época com um romance interracial que é tratado com muita naturalidade pelo filme. Assim, o filme realmente trata a relação dos dois com muita naturalidade. Eu acho que achar para vocês. Acho que eu vou passar. Já da parte mais final do filme. Angelo. Ma che tu, Angelo? Perché? Ti sei rovinato per me. Poi tanto vedi a che cosa è servito. Yes, tutti cattivi. Brutto mondo. But I was never like this. Io giuro, Angelo. Io non sono un ladro. Io mai rubato. Lo so. Never. Io lavorare. No, io non voglio niente. Io devo bugie. Io sempre lavorare. Good job, okay. I was really a good guy, Angelo. Lo so, Jerry, che sei tanto buono. Molto più buono di me, che sono finita così. Oddio. Che cosa ti fanno se ti prendono? Indigano. No! Scappa, Jerry, scappa, ci sono tante navi. No, I don't care, Jerry. Io restare qui dove tu stai. Ma io vengo via con te. Angela. Non ne posso più. Non è questa la vita. Hai ragione.
sono tutti cattivi. Andiamo via, Jerry. Scappiamo. Tanto, che cosa ci rimane da fare qui? Io non ero nato per questa vita. Ero buona anch'io una volta, Jerry. Non ne posso. No, cosa fai, Jerry? Non voglio. Io ti vedo, io so. Io conosco tu non ami Jerry. Sì, ti voglio bene, ti conosci questo. Sono come fratello, non ti lascio più. Sì. Listen, Angela. Always together. Sempre insieme. Sì. You will see. Jerry è un forte compagno. Io conosco un posto molto lontano. Grandi posti, nessun uomo. Sì, andiamo in un posto dove non ci conosce nessuno, Jerry. Yes, it's just like that. Io ho visto grandi fiumi, beautiful country, meadows. You don't see a man for days around. Simply beautiful. River, walk, walk, walk. Never see anyone. And, you stay here. Se vedono te con Jerry, loro sparano. Stay in the shack. No, Jerry, ci voglio liberare. Ci voglio liberare per stare. Mi sono detto che io non voglio mangiare, voglio liberare. Então, assim, só para vocês verem, desculpa que eu não consegui fazer a legenda entrar, espero que não tenha atrapalhado muito vocês. Os dois trechos que eu tinha separado para passar de filmes que o Fellini escreveu, eles estão ambos com legenda, para passar com legenda em inglês. Os filmes do Fellini em si estão todos legendados em português. Então, eu espero que isso não tenha criado muita dificuldade, mas eu acho que deve ter dado para sentir um pouco, né, as cenas. Continuando aqui com o nosso com a nossa aula aqui agora. Nisso eu queria destacar mais duas coisas para vocês que eu acho bem importante. Uma é, enquanto o neorrealismo estava se destacando, a indústria de cinema da Itália nesse período, ela também está se reestruturando com força. Assim, os americanos estão injetando dinheiro na economia italiana e a indústria de cinema local vai logo se reestabelecer. Quando a gente faz os esforços, geralmente, de estudar a história do cinema, a gente tem que ser muito focado, né? Então, quando você fala de cinema italiano no final dos anos 40, a única associação que você tem é com o neorrealismo. Você tinha muitos tipos de filmes sendo produzidos nessa época. Eu acho isso importante porque o dinheiro que esses filmes estão rendendo ajuda também a voltar para os filmes de autor que estão sendo feitos no mesmo período. E o Fellini, enquanto ele está escrevendo aqueles filmes todos que a gente mencionou agora há pouco, o Fellini não estava só escrevendo esses filmes. Ele escreveu comédias, escreveu outros filmes. Por exemplo, esse filme que eu separei o pôster aqui, o Aquila Negra, é um filme de capa e espada que o Fellini foi um dos corroteiristas. Inclusive, bem curioso, o diretor desse filme, Ricardo Freda, que é um cara bem interessante, ele, uns anos depois, vai fugir para o Brasil, porque ele começa um caso com a atriz principal de um dos filmes dele, e era casado, a Itália, a sociedade católica é muito forte, então os dois vêm fugidos para o Brasil, passam um ano aqui, e fazem um filme na Atlântida até o divórcio dele sair e ele poder voltar para a Itália com tranquilidade. Então, assim, só com curiosidade. Então, assim, o Fellini vai trabalhar nesse tipo de filme, ele vai escrever várias comédias também, inclusive vai continuar escrevendo eles ocasionalmente, meados dos anos 50, ele vai escrever pelo menos 2 veículos para Giulietta Massina, nesse período já, quando ele já estava começando a ficar estabelecido como realizador. Inclusive, só por curiosidade, o Sem Piedade, que é esse filme que eu mostrei o trecho agora, é o primeiro filme no qual o Fellini trabalhou, no qual a Giulietta Massina também trabalha. Ela faz uma prostituta veterana que ajuda a mocinha a tentar se guiar para aquele submundo. Então, foi a primeira oportunidade que eles tiveram de trabalhar juntos. Já estavam casados há algum tempo. Vou falar um pouco mais da relação dos dois amanhã. Isso só para destacar aqui. Você vai ter como principais filões do cinema comercial italiano dessa época os melodramas, as comédias de costume, os filmes policiais
e os filmes de aventura que mais para frente, como o Aquila Negra, que mais para frente vão começar a dar lugar para os filmes de gladiador, famosos pepuns, que tentam se inspirar um pouco nos filmes que os americanos estão fazendo na época, dos épicos americanos, que muitas vezes eram rodados na própria Itália. Assim. Tanto as comédias de costume como os filmes policiais, ocasionalmente, têm pontos de contato com o cinema de autor do período, como eu tinha destacado para vocês antes, os dois filmes do Germe que o Fellini escreveu são filmes policiais. Então, assim, ele estava diretamente envolvido, esses gêneros meio que se misturavam. O que eu também quero destacar aí é justamente a importância do Alberto Lattuada. O Lattuada, hoje em dia, é uma figura muito esquecida, mas o Lattuada, nesse primeiro momento, final dos anos 40, ele é um dos principais diretores do cinema italiano, ele continua ativo até meados dos anos 80, mas com o tempo ele foi meio que ficando mais em segundo plano, e é uma figura que está nesse espaço meio limite do cinema comercial e o neorrealismo, um autor, mas cujos filmes eram um pouquinho mais acessíveis, geralmente tinham atores populares nos papéis principais, mas tentavam lidar com questões importantes do período. Tem um filme com o Alberto Sordi, por exemplo, que não foi escrito pelo Fellini, onde o Alberto Sordi é um cara que entra no mundo do crime, né? O Sem Piedade novamente lida com essas questões. E o Lattuada vai ser uma figura muito importante para a formação do Fellini, vai dar várias das primeiras oportunidades que o Fellini vai ter, e o Lattuada vai codirigir com o Fellini o primeiro filme que o Fellini vai assinar como diretor, que é o Mulheres e Luzes. Então, assim, ao longo desses anos que naquela altura do campeonato, o Fellini tinha escrito 3 filmes seguidos para o Lattuada, o Delito, o Sem Piedade, vou lembrar aqui o nome do outro, esquecendo aqui o nome do filme, Moinho de Pó. E assim, pelo que eu sei, pelo que eu li, progressivamente nesse processo, o papel do Fellini na elaboração dos filmes foi aumentando, e na hora de fazer o Mulheres e Luzes, o Lattuada convida o Fellini: Federico, por que a gente não codirige esse filme juntos? Assim, uma curiosidade também para a gente pensar o Mulheres e Luzes é o seguinte: o filme foi pensado como um veículo para a Giovanna... perdi aqui o nome dela, desculpa aqui. A Giovanna não. A Carla Del Poggio, que era a esposa do Lattuada, que também é a protagonista do Sem Piedade, né? O cineasta é terrível, né? E sempre essas coisas. Assim, então, o filme foi pensado como um veículo para ela, e é um filme onde ela faz uma jovem atriz que entra numa trupe teatral, e onde justamente a Julieta Massina é a atriz veterana que era o destaque da trupe e começa a ser substituído por ela. Então, os 2 principais papéis femininos do filme, feitos pelas 2 esposas dos 2 cineastas, só que com o papel principal justamente nas mãos da esposa do Lattuada, com a esposa do Fellini no papel secundário da mulher mulher mais velha que é suplantada. Né? Então, se você vê nesse momento, acho que isso representa um pouco também a posição que os 2 têm na indústria. Né? Tipo assim, o Lattuada é o cara que está por cima, o Fellini é o jovem cineasta, então meio que assim, o filme é pensado todo para a esposa do Lattuada, para a Carla Del Poggio, com a Massina fazendo justamente o papel da outra mulher, que era a atriz principal da companhia, e aí o diretor da companhia se apaixona pela sua nova jovem estrela e começa a colocar ela em primeiro plano. Né? E eu acho que é um filme relevante para a carreira do Fellini, porque é a primeira vez que essa ideia da trupe de artistas vai se apresentar, e essa é uma ideia que vai recorrer ao longo de toda a obra dele. Como eu disse, assim, o Fellini tinha essa paixão pelo circo desde a infância, né? Então, assim, essa ideia dos artistas em movimento, é uma coisa que apaixona muito ele, e já está ali no Mulheres e Luzes, bem
bem realçada, né? É um filme, inclusive, que nesse sentido ele tem eu acho muito interessante, porque você tem ao mesmo tempo um arco dramático meio pesado, mais cínico sobre esse processo todo do se movimentar nesse meio de subida nele, e ao mesmo tempo ele é um filme que na sua encenação do meio artístico ele é bastante prazeroso, né? Você percebe ali o quanto o Fellini e o quanto o Latuada tem prazer em filmar a trupe de teatro exercendo a sua arte, né? E eu acho que isso vem muito do Fellini, porque isso tem muito a ver com o que o Fellini vai desenvolver mais à frente, né? Então, assim, acho que assim, é meio que um filme que começa a rascunhar ideias que vão estar ali a partir depois que ele abandonar o Latuada e passar a fazer os filmes sozinhos, coisa que ele vai ter a primeira oportunidade em 1952 com O Abismo de um Sonho, né? O Shake Branco, né? O primeiro filme solo dele e o primeiro momento onde eu acho que muitas das ideias que vão dominar os filmes do Fellini vão poder ser exibidas com mais força, de forma mais direta. Assim, o Abismo de um Sonho, ele meio que funciona como uma espécie de versão às avessas do Aurora, do Murnau. Você tem aqui um casal do interior indo para a capital. No Aurora, o homem é tentado por uma jovem da grande cidade e se perde por ali e precisa depois reencontrar a esposa. No Abismo de um Sonho, você tem meio que a inversão dessa ideia, porque a jovem esposa que conhece o Shake Branco, que é um personagem de fotonovela muito popular da época, meio que é levada para esse mundo de fantasia que eles chamavam de fumete, que é justamente essa forma de ficção, né? Quase como assim, como se o Shake Branco, que é interpretado pelo Alberto Sordi, que é um ator muito estabelecido do cinema italiano da época, é meio como se fosse a estrela de cinema sobre o qual ela está, enquanto isso o marido fica solitário, perdido na noite. Você meio que acompanha o movimento das duas noites, né, dela contendo essa noite de sonho com o Shake Branco, enquanto o marido está sozinho na cidade em companhia da prostituta, que é a primeira versão da Cabiria, da Noite de Cabiria, vivida pela Julieta Massina. Então, assim, aí é um rascunho do que vai ser a personagem que ele vai estabelecer depois. Eu acho interessante fazer esse paralelo que eu tracei com o Aurora, justamente na hora que você pensa as diferenças que você vai ter entre essas duas formas de, vamos dizer assim, das figuras se perderem nesse mundo. Porque, assim, no Aurora, a jovem que seduz o marido, ela representa a modernidade da cidade grande. A ideia é muito presa a essa, uma ideia do novo modernismo ao qual o próprio Aurora, como filme, integra, o cinema como arte, mas assim, é uma lógica muito mais, vamos dizer, de uma sociedade em um novo processo de modernização, como contraponto àquele casal vindo do campo, né? No filme do Fellini, você já tem uma outra ideia, porque a imagem que seduz ela, o Shake Branco, ele é uma clara imagem da sociedade de consumo, né? Então, assim, antes o cinema estava subentendido como traço do processo moderno, no qual a pessoa simples é carregada, enquanto agora no filme do Fellini você tem essa ideia oposta, que é justamente a fabulação, o imaginário cinematográfico está integralmente ligada a essa sedução e essa separação momentânea do casal, né? Essa ideia do sonho, né? Eu até acho muito bom, porque assim, eu acho esse um raro caso de um filme cujo distribuidor brasileiro mandou muito bem no título que ele deu para o filme, né? Abismo de um Sonho, assim, é um título que tem muito a ver com o que é a experiência do filme em si. Então, assim, e uma outra coisa que eu quero falar sobre o Abismo de um Sonho, na verdade a gente vai pensar a carreira do Fellini, é justamente dele ser um filme que trabalha essa relação entre o interior e Roma, que é uma relação que vai transcorrer toda a obra do Fellini. O Fellini vai estar sempre
lidando minimamente com isso, né? E a primeira versão dela tá ali no Abismo do Sul de uma maneira que eu já acho muito forte, assim. Ele é muito a visão, vamos dizer assim, uma visão de Roma tal qual imaginada pela figura que venha da província menor, né? Então, assim, isso vai ser muito recorrente ao longo da carreira do Fellini, essa divisão entre Rimini e Roma, que eu, inclusive, assim, vou abordá-la mais diretamente na próxima aula, mas, assim, é uma oposição que está bem representada nesses dois clássicos do Fellini, Os Boas-Vidas e a Doce Vida. A maior parte das pessoas não sabem disso, mas a Doce Vida começou o seu processo de elaboração como uma sequência dos Boas-Vidas. E a ideia original do Fellini era que o mesmo personagem que deixa Rimini no final dos Boas-Vidas era para ser o jornalista da Doce Vida. Tanto é que eles têm o mesmo sobrenome. Só que nos Boas-Vidas é o Robledo Rubini e no A Doce Vida é o Marcelo Rubini. Mas originalmente ele ia usar o mesmo ator e deixar bem claro que era o mesmo personagem. Aí no meio do processo ele percebeu que fazer isso de uma maneira muito, muito pesada não era ideal, que ele queria uma figura que não tivesse no processo de se corromper, mas já tivesse sido corrompido pela cidade grande. Mas essa oposição entre Rimini e Roma é uma oposição que ela vai transcorrer toda a carreira do Fellini. Tem uma frase muito boa do Orson Welles, que eu vou tentar achar aqui para vocês, que eu acho que estabelece muito essa ideia. Assim, o Welles dizia sobre o Fellini. Fellini é essencialmente um rapaz do interior que nunca chegou a Roma. Ele ainda está sonhando com ela. E nós devemos ser gratos por esses sonhos. De certa forma, ele ainda está ali do lado de fora, olhando através daqueles portões. A força de A Doce Vida vem dessa inocência provinciana. Ele é um mundo todo, a Roma do filme é um mundo todo inventado. Assim, eu acho que isso que o Orson fala tem realmente, assim, eu não sei se talvez o Orson leve a coisa a um extremo muito completo, mas essa ideia de que o Fellini vai acompanhar a cidade sim com o olhar do interior, eu acho que é uma ideia que recorre realmente ao longo de todos os filmes. E o Abismo de um Sonho é a primeira versão disso. Você está sempre nesse conflito. Inclusive, é um conflito muito fascinante, porque ele não é um conflito bem resolvido. Tipo assim, essa vida provinciana, ela sempre tem um certo peso, sempre é algo um pouco mesquinho, relações muito complicadas, uma opressão muito grande, e ao mesmo tempo a vida em Roma sempre tem uma certa decadência muito grande, né? Então, assim, ele nunca nem trabalha com a ideia de que era melhor as coisas lá no interior, nem ele trabalha com a ideia de que é melhor agora aqui em Roma, né? Inclusive, isso também vale se destacar, né, que a cidade grande para o Fellini invariavelmente é Roma, né? Ele não vai para Milão, não vai para Turim, né? Ele está sempre ali em Roma. Então, essa ideia dele muito bem, eu diria, com essa subjetividade forte, como ele fez esse movimento de Rimini para Roma, a visão dele da grande cidade é uma visão de Roma sempre. Isso tudo para a gente fazer essa passagem, depois daquele primeiro contato com a ideia do interiorano que vai para a cidade grande, você vai ter o movimento inverso, né? Você vai ter um movimento onde o Fellini volta para Rimini para fazer o seu grande tratado ali sobre a cidade, que é Os Boas-Vidas, assim. Os Boas-Vidas é o primeiro filme do Fellini onde ele está trabalhando de alguma maneira com a autobiografia. Ele é um filme feito em primeira pessoa. Os 4 amigos, vamos assim, representam a juventude de Rimini, que o próprio Fellini teve contato antes de se mudar para Roma ali no final dos anos 30. Então, assim, e o esforço que ele tenta reconstruir ali de tentar estabelecer o que era aquela sociedade da cidade de pequena para médio porte da Itália, da onde ele veio, né? Por isso que eu quis mostrar aquela hora para vocês no começo da aula um trecho dos Boas-Vidas, justamente porque ele tenta colocar ali no filme todo o que seria tudo que seria esse universo de formação dele.
eu gosto de dizer sempre, quando eu estou falando de cinema italiano, que a sociedade italiana ela é sustentada por uma tríade de temas, né? A sociedade italiana, basicamente, ela é construída em torno da família, da igreja e da máfia. São as três forças motrizes que organizam toda a vida italiana. O Fellini vai lidar com muita frequência com a família, um tanto com a igreja. Ele não vai lidar com a máfia, mas ele vai muitas vezes lidar com a corrupção de alguma maneira, e a corrupção é uma forma vamos dizer, dessa influência da máfia está chegando a ideia de que a cidade italiana é uma cidade eminentemente corrupta também é uma ideia que vai transcorrer todos os filmes quase toda a obra do filme. Então, assim, esses são os três pontos que vão estar ali espalhados ao longo de toda a filmografia do Fellini, e eu acho que eles estão de forma... eu acho que tanto a família em particular é algo abordado de forma muito forte Os Boas-Vidas, né? Assim, inclusive, assim, o título original dos Boas-Vidas, né, é I Vitelloni, que é uma expressão meio intraduzível da Itália, assim, uma tradução de I Vitelloni ao pé da letra seria algo como os bezerrões, o que parte da ideia é justamente que aqueles 4 caras são 4 filhinhos de mamãe que não, até hoje estão ali não conseguem abandonar a família, né? Então, assim, você tem os Boas-Vidas, na verdade, são os bezerrões que não conseguem deixar a influência familiar. Assim. O narrador do filme bate sempre nessa tecla. Né? Nós queremos todos ir embora, mas assim, eles nunca conseguem, porque eles nunca conseguem se livrar, né? Dessa estrutura familiar muito pesada, muito opressiva, que faz parte da vida em Rimini. Então, quando o Fellini está construindo essas relações, ele está trabalhando muito com isso e muito com, assim, Os Boas-Vidas é um filme muito bonito, assim, com uma coisa muito forte da relação dos caras, mas é também um filme triste nesse sentido, muito melancólico, porque você tem o tempo todo essa ideia da fuga que é impossível, você não tem como deixar você não tem como abandonar essa cidade, essa sociedade muito pesada que tem ali sobre eles. Então você está descrevendo esse meio que ao mesmo tempo abastece todos eles são todos filhinhos de mamãe, né? Estão ali que vivem daquilo tudo, e ao mesmo tempo que abastece eles, é um meio que oprime eles bastante, né? Então, assim, eu acho que essa é uma ideia muito forte que transcorre todo o filme. Eu vou passar para vocês a última cena dos Boas-Vidas, assim, que o professor aqui é meio mal, ele dá spoiler, né? Então, assim, eu vou passar para vocês a última cena dos Boas-Vidas, que justamente é quando você consegue trabalhar essa ideia de fuga de forma mais direta. Vou aqui passar para vocês. Deixa eu só achar, gente, aqui a minutagem. Fausto e di Sandra per ora finisce qui. E quella di Leopoldo, di Alberto, di Riccardo, quella di tutti noi. Ve la potete immaginare. Parlavamo sempre di partire, ma uno solo, una mattina, senza dire niente a nessuno, partì davvero. Dove vai? Qui. Sì, parto. E dove? Non lo
so, Parco, non lo so. In vettura, in vettura. Vai. Ma che cosa vai a fare allora? Non lo so. Devo partire. Vado via. Non lo stavi bene qua? Ciao, Morao! Ciao! Addio! Então, gente, aqui só terminando aí de passar essa cena dos Boas-Vidas, assim, uma coisa que eu acho que está bem presente nessa cena é justamente essa mistura de sentimentos que eu acho que é muito forte no filme, que ao mesmo tempo ele ter um sentimentalismo muito forte na construção, na forma como ele descreve essas amizades e descreve a vida ali, e um peso muito grande, né? Você tem as duas coisas. O Bob ir embora é um ato de liberdade, né? Finalmente quebrar as correntes com aquela construção social no qual você está inserido, e ao mesmo tempo é também e ao mesmo tempo tem uma certa tristeza, porque aquela vida que todos eles conhecem, no qual o filme está muito embebedado dela ali, né? Existe um prazer muito grande do Fellini de reconstruir esse meio, esse universo todo. Então, assim, eu acho que você meio que mistura esses dois sentimentos muito fortes. Inclusive, eu acho que parte da força do filme nasce dessa contradição, que é uma contradição que vai acompanhar toda a obra do Fellini, de alguma maneira, como o Orson Welles fala naquela frase que eu li, assim, essa mistura do olhar, você quer se tornar o homem vivido aqui, mundano da grande cidade, mas ao mesmo tempo você não consegue abrir mão dessa inocência inicial, né? Então, assim, de certa forma, isso vai estar presente ao longo da obra do Fellini e está muito representado nessa contradição que está ali nos Boas-Vidas, né? Os Boas-Vidas vai ser o primeiro grande sucesso do Fellini, é quando o nome dele realmente explode dentro do cinema italiano, passa a ser visto de forma mais direta, de poder ser visto de forma mais direta como um cineasta e não como roteirista. Inclusive, depois dos Boas-Vidas, ele vai escrever poucos filmes, vão ser raras as vezes que ele vai trabalhar de forma, a gente pode dizer assim, ele vai passar a trabalhar raramente como roteirista até abandonar completamente ele vai passar a realmente poder ser visto somente como cineasta. Então, assim, o filme tem esse grande sucesso. E tem uma outra coisa que eu gosto de destacar, é que, apesar dos Boas-Vidas não ser um dos filmes mais famosos, necessariamente, do Fellini, né? Eu acho que entre as obras-primas, que geralmente são tidas de forma indiscutível, os Boas-Vidas é provavelmente uma das que é menos vista. Ele é provavelmente, depois do 8,5, o filme do Fellini que teve mais influência sobre realizadores posteriormente. Se você for ver ao longo da carreira se você for ver os cineastas que foram influenciados por Fellini, é uma coisa muito forte, assim. Todo jovem cineasta que quer fazer um filme autobiográfico sobre a sua própria juventude, seus amigos, parece que
paga o pedágio de que tem que assistir os Boas-Vidas e, de alguma maneira, referenciar os Boas-Vidas. Por exemplo, Caminhos Perigosos, do Martin Scorsese, é um filme extremamente calcado nos Boas-Vidas. Então, você vai ter muita frequência essa ideia de quando você... Ele meio que cria esse gênero do filme da amizade masculina e desses homens que se amam e ao mesmo tempo tem dificuldade de expressar os sentimentos. Então, assim, isso eu acho que é muito forte e vai ser... é algo poderoso no filme e que vai ser muito influente no trabalho de realizadores posteriores. Uma última coisa que eu quero falar sobre os Boas-Vidas, que diferencia ele das outras obras-primas do Fellini, é que ele é um filme com um trabalho de personagem um pouco mais elaborado e detalhado na sua dramaturgia do que os filmes posteriores do Fellini. Então, ele ainda está um pouco mais ligado, ainda é um filme bem diretamente do cinema neorrealista, e ele é um filme que ainda segue algumas regras, vamos assim dizer, de dramaturgia que o Fellini vai aos poucos ao longo da carreira dele começando a abandonar, né? Então, a gente pode falar aí que nesse ponto, ele é um ponto fora da curva na carreira do Fellini e um ponto muito importante nesse processo de desenvolvimento da carreira do Fellini. Eu vou passar aqui para a última parte da aula de hoje, que é justamente falar aqui dos três filmes seguintes do Fellini, O Estrada da Vida, A Trapaça e O Noite de Cabiria. Eu vou provavelmente começar hoje e terminar isso aqui amanhã, porque a gente já atrasou um pouquinho no começo da aula e a gente avançou um pouco, né? Mas eu quero destacar para vocês, já de antemão, o seguinte. O Fellini trata esses três filmes... Desculpa, gente, minha gata está aqui me atrapalhando, desculpa. O problema de dar aula... O problema de dar aula de casa não é esse, né? Tipo, gato resolve que quer passar em cima da tela. Voltando aqui onde eu estava, o Fellini chama esses três filmes como a trilogia da reconstrução. Assim, muito gatinha. Porque esses três filmes, de alguma maneira, eles lidam com a ideia de uma Itália em processo de reestruturação. São ambas todas ficções muito fortes, que lidam com isso de uma maneira, a gente pode dizer assim, de uma dramaturgia alegórica, mas que todos eles ao mesmo tempo fazem um processo de acompanhar uma evolução da Itália, né? Nesse momento, assim, os anos 50, os americanos estão investindo muito dinheiro nos países europeus os americanos consideram muito importante a ideia de que você precisa reconstruir a Europa ocidental como parte dos seus esforços da Guerra Fria, né? Então, com oposição à União Soviética, você precisa, ao mesmo tempo, garantir que essa zona europeia, que está mais sob sua influência, recupere-se da Segunda Guerra, né? Então, e porque você também sabia que um dos defeitos dos problemas do pós-Primeira Guerra Mundial é que você não fez esse esforço de uma maneira muito coerente, né? Então, a década de 50 é uma década de transformações muito pesadas na Itália. E o Fellini, nesses filmes, ele quer, de alguma maneira, dar conta um pouco desse processo de como a Itália está em reconstrução. Por isso que eu falo que eles são fábulas de reconstrução, são filmes de uma dramaturgia muito pesada, que cada uma, à sua maneira, está um pouco lidando com essa Itália. Eles têm uma característica em comum, todos eles, que são todos, de alguma maneira, a gente pode falar, filmes de andarilho, né? Assim, todos eles são filmes onde você está em movimento constante, uma mudança sempre muito pontuada. Assim, os personagens principais deles nunca estão parados, mesmo que tanto no La Estrada quanto no Guidoni. Essa é uma mudança, é um trabalho de andarilho, que realmente os personagens estão em trânsito constante. No Cabiria, as noites de Cabiria são sempre uma constante movimentação ali da Cabiria também, né? Então, em todos esses filmes, você tem personagens irrequietos que nunca estão parados no mesmo lugar, eles estão sempre sucedendo um evento ao outro. Eu acho que o processo desses três filmes é um processo de maturação do Fellini. Ao longo deles, você vai ver toda uma reestruturação
da carreira do Fellini, assim, enquanto nos Boas Vidas você ainda tem uma relação muito forte com narrativa, com a ideia que você tinha de uma ficção neorrealista, no final do Cabiria você já está terminando de romper isso. Então, acho que ao longo desses 3 filmes, você faz um processo pontual de, aos poucos, você ir absorvendo, o Fellini tentar construir o que seria uma ficção mais felliniana que vai desembocar no A Doce Vida, né? Então, são filmes que realmente... Ao mesmo tempo, quando a gente pensa a ideia do Fellini como um cineasta que nasceu do neorrealismo, esses são os filmes que, de certa forma, são a maior herança do Fellini com relação ao movimento. E, ao mesmo tempo, eles são os filmes que, você assistindo eles um atrás do outro, quando eu me preparei para dar o curso originalmente, como eu tinha dito, ia ser 2 meses atrás, eu revi todos os filmes do Fellini e eu gosto sempre de fazer uma coisa quando eu estou preparando esse tipo de trabalho. Eu revi todos eles em ordem cronológica, né? Então, você tem a oportunidade de apreciar como que os realizadores estão se transformando, né? E você assistindo esses filmes, você consegue observar como o processo do Fellini vai deixando de ser um cineasta com ligações com o neorrealismo para se tornar um cineasta, aquele autor pleno ao qual a gente tende a pensar, né? Então, assim, esses 3 filmes, eles meio que narram esse processo, cada um deles à sua maneira. Eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu também gosto de destacar nesses filmes é o seguinte, eles meio que fazem uma revisitação geográfica do que vai ser a Itália nesse período, né? Porque como os personagens estão em movimento, e esse movimento passa por eles meio que visitarem as várias esferas da Itália geográfica e socialmente. E nisso, eu acho que o Fellini meio que havia já feito um primeiro movimento nesse sentido. Um dos últimos filmes que ele escreveu é um filme do Pietro Germi, chamado O Caminho da Esperança. O Caminho da Esperança é um filme sobre um grupo de mineiros do sul da Itália que eles fazem o procedimento eles querem migrar para a França. Então, basicamente, o Caminho da Esperança é o processo pelo qual esses mineiros fazem uma caminhada ali do sul da Itália até o sul da França. Ou seja, eles cortam toda a Itália, né? A Itália é aquela bota, né? E os personagens eles transcorrem todo toda a Itália e acabam nesse processo. O Germi e o Fellini, eles meio que narram, né, todo esse espaço italiano em transformação. Eu vou mostrar para vocês uma cena do filme. E eu acho que O Caminho da Esperança ele tem muito a ver com esses filmes posteriores do Rossellini, do Fellini, sobretudo com o La Strada. O que o personagem do Anthony Quinn e da Julieta Massina fazem na Estrada é parecido de algumas maneiras com o que os personagens fazem no Caminho da Esperança. Laggiù c'è il Quiricito. Si fermano anche i treni diretti. E quanto è lontano? Sì e no, una ventina di chilometri. 20 chilometri. Che ci avrei portato io, ma so già in ritardo. In 4 ore ci arrivate, se avete buone gambe. Le gambe sono buone. È la benzina che manca. Andiamo. E
eu vou meio que contrapor isso daqui com a gente vendo também uma cena do La Estrada, gente. Então vamos meio que opor uma cena a outra. São cenas parecidas, só para vocês. Esse é o filme, aquilo que a gente estava mostrando para vocês é o filme do Pietro Germi. Agora eu vou mostrar uma cena do La Estrada também, para a gente fazer o mesmo processo. Cosa c'è? Volete restare qui? Non dico io, la superiore. Tanti ringraziamenti per il vostro buon cuore e l'ospitalità. Grazie davvero a un umile artista. Spingi. Eu queria mostrar aqui para vocês, para a gente ter um pouco de contraplano de uma cena a outra. Então, assim, esses dois filmes, em ambos você vai ter personagens que fazem um movimento pela Itália, mas eu acho que você pode ver algumas coisas. Essas duas cenas que eu mostrei aqui, acho que se você prestar mais atenção na paisagem, você repara que a paisagem do Caminho da Esperança, ela parece mais forte, mais vívida. A paisagem da Estrada, ela é uma paisagem mais desolada. Eu acho que isso acho que isso tem muito a ver com as formas diferentes que esses dois filmes lidam com essa ideia do movimento pela Itália. Porque no Caminho da Esperança, você está justamente aquilo que eu tinha falado mais no começo da aula, você está naquele esforço de forjar uma identidade de uma Itália do pós-guerra, e tem uma coisa, nós estamos na reconstrução, nós temos uma coisa forte, muito positiva, enquanto aqui na Estrada você tem quase o peso contrário disso, você tem um desgaste, você tá sobrecarregado ali, né? E tem essa diferença muito clara. No Caminho da Esperança, você está trabalhando com uma experiência coletiva. Assim, é um grupo de trabalhadores que resolveu se unir e fazer uma caminhada rumo a alguma coisa positiva posterior, né? No A Estrada, você tem um casal no qual você sabe que o Anthony Quinn comprou a Julieta Massina, né? O filme começa com ele comprando a personagem, assim, a relação nasce toda errada, né? E assim, ele é um bruto que trata ela mal o tempo todo, ao mesmo tempo ela meio que se apega a ele, fica fascinada pela figura, então, assim, tem uma coisa que é super sobrecarregada e com sentimentos quase inversos do outro filme, que os sentimentos são negativos. O personagem, eu gosto de pensar numa Estrada, você tem que ter um encontro ali, que a personagem da Massina são os personagens do cinema mudo. A personagem da Massina parece um personagem do Chaplin e o personagem do Anthony Quinn é como se fosse um personagem do Lon Chaney
que geralmente fazia sempre homens brutos e destruidores nos melodramas mudos que ele protagonizava, que geralmente caminhavam rumo à perdição, o que é o arco dramático que o A Estrada da Vida vai também construir, né? Então você faz esse passeio pela Itália, por essa Itália que supostamente está se recuperando, mas é um passeio amargo. Ao longo desses 3 filmes dessa trilogia, você vai ter isso muito forte, porque invariavelmente eles estão trabalhando com sentimentos muito amargos, são sentimentos muito destrutivos, né? Assim, o Fellini não acompanha esse processo de reconstrução da Itália com o mesmo olhar do Pietro Germi. No Pietro Germi, você tem aquela coisa assim, agora sim, né? A Itália está se refazendo, nós todos vamos nos juntar e vai dar tudo certo. No Estrada da Vida, no A Trapaça e no Noite de Cabiria, você tem um peso muito grande e uma ideia, uma ambivalência muito grande com essa reconstrução da Itália e como ela vai se dar, né? E sobre o Estrada da Vida especificamente, tem uma outra coisa que eu queria falar. O filme ele se constrói em cima do casal principal, com o personagem do Richard Basehart servindo como de certa forma, uma terceira parte de um quase triângulo amoroso que nunca chega a ser propriamente isso, né? E assim, geralmente quando a gente discute o filme, as pessoas pensam ele muito em virtude da ideia você tem esses 2 homens em torno dela, um dos quais é o bobo do circo, que é um cara legal, e do outro lado você tem esse Lon Chaney moderno que só está maltratando ela. Só que se você realmente for ver o filme com muita atenção, o personagem do Richard Basehart também é um personagem bastante cruel, só que assim, ele é uma figura mais intelectualizada, né? Assim, a crueldade dele é mais em torno de palavras, a forma como ele tem uma condescendência dele para com ela muito forte, muito mais forte ainda para com o outro cara. Então, assim, a forma como as relações se constroem, elas são das 2 pontas do triângulo, dos 2 homens do triângulo para com a Julieta Massina, são ambos de forma bastante destrutivas, na verdade. Um de forma muito direta, muito explícita, e outro, vamos dizer assim, de forma mais dissimulada, né? Eu acho que isso também reforça um pouco a ideia de como esses filmes estão sendo construídos. A gente já está bem tarde, a gente atrasou 10 minutos para começar a aula. Eu vou tentar meio que fechar o raciocínio e retomar ele no começo da aula de amanhã. Mas duas coisas que eu ainda queria falar sobre a trilogia como um todo e o La Estrada em particular tem a ver um pouco com essa ideia da relação do Fellini com o neorrealismo. Eu diria assim, o trabalho que o Fellini fez com o Rossellini nos anos 40, eu acho que ele deixou 2 grandes influências sobre a obra do Fellini. Uma é um certo gosto, eu diria que um certo gosto pela reportagem. E o outro é um certo gosto por uma narrativa episódica. Se você for ver nos filmes do Rossellini, a preferência dele é sempre trabalhar com vários blocos de ação bem independentes. O Fellini, nos primeiros longas dele, ainda trabalha de forma episódica, mas ainda trabalha com esses episódios bastante fechados numa narrativa, né? O Abismo de um Sonho é uma narrativa completamente fechada, né? Começo, meio e fim. No Boas Vidas é uma narrativa episódica, mas que tem um caminhamento de um arco. No La Estrada também. E ao passar desses filmes, eu acho que ele vai depurando isso e vai cada vez mais fragmentando mais os filmes. Ali, entre o La Estrada, para o A Trapaça, para o Noite de Cabiria, você vai tendo um processo de depurar isso. No Noite de Cabiria, ele já está conseguindo trabalhar com episódios. São as Noites de Cabiria bem individualizados, que é o que vai explodir completamente nos filmes dos anos 60. Então, assim, ao longo desses filmes, aquele gosto pelo episódio que estava lá no Rossellini, quando o Fellini estava trabalhando como roteirista, ele vai ser puxado em primeira mão para os filmes para os próprios filmes do Fellini como cineasta. Então ele vai depurando isso. E outra coisa que eu realmente estava destacando é isso. O Rossellini tinha um gosto por um certo tipo de reportagem cinematográfica que eu acho que o Fellini absorveu. A gente vai falar mais disso na próxima aula, mas para vocês terem uma ideia um pouco do que eu estou querendo dizer,
esses filmes eles meio que levam um ao outro. O A Trapaça, que é um filme sobre pequenos vigaristas na Itália, eu vou falar mais do Trapaça na próxima aula, que está ficando apertado, ele se baseia num personagem que o Fellini encontrou nas filmagens do A Estrada. Enquanto ele estava filmando pela Itália A Estrada, ele conheceu esse trapaceiro e descobriu que ele era um bom personagem para você basear para você construir um filme em torno dele. Então ele escreve o A Trapaça a partir dessa figura que ele conheceu nas filmagens do A Estrada. E ele vai fazer a mesma coisa ao longo, quando ele está filmando o A Trapaça, ele conhece uma prostituta e ele resolve que quer fazer um filme a partir da prostituta dela. Como eu tinha dito no Abismo de um Sonho, a Massina já interpretava uma prostituta chamada Cabiria. Mas, na verdade, o grosso da personagem de Cabiria, do Noite de Cabiria, o Fellini vai tirar dessa experiência que ele teve, conhecendo e conversando, aquela coisa, né, italiano, muito amistoso, estão lá no set de filmagens. Nesse momento, o Fellini ainda não é a super estrela, então ele era uma figura mais acessível. Ele puxa a conversa com essa prostituta, se fascina pelas histórias que ela está contando e usa elas como ponto de partida para o filme seguinte dele. Então, tanto atrapar, então assim, uma pessoa que o Fellini conhece no processo de filmagem do A Estrada lhe leva ao A Trapaça, e uma pessoa que ele conhece no processo de filmagem da Trapaça lhe leva ao Noite de Cabiria. Então, assim, isso aqui só para a gente fechar um raciocínio hoje dos filmes juntos. Aí, na aula de amanhã, eu começo a aula falando um pouquinho da Trapaça, bastante do Cabiria. Então, gente, eu vou encerrar por aqui. Eu quero saber se tem alguma pergunta. Vou ver com o Paulo o que ele recolheu de perguntas para a gente fechar. Peço novamente para vocês desculpa, a gente teve alguns problemas técnicos, a gente atrasou 10 minutos no começo da aula. Eu espero que amanhã a gente consiga começar a aula certinho às 19. Então é isso. Tem perguntas aí, Paulo? Oi, Felipe. Na verdade, não vai dar tempo de fazer pergunta. A gente já está no estourando aqui. A gente falta 3 minutos para acabar. Tá. Então, gente, vamos ter que ir fechando. Novamente, muito obrigado à participação de vocês todos. Espero que vocês tenham conseguido absorver bem as coisas. Vocês podem depois deixar perguntas se vocês quiserem. Já deixar preparado para amanhã. Eu tento tirar as dúvidas que vocês possam ter tido à medida do possível. Gente, muito obrigado aqui a todos e valeu aí pela aula. Espero que vocês tenham aproveitado ela bem. Nos vemos amanhã novamente às 19 horas.